Olá, vejo os destaques de hoje no Ubra Notícias. Chuva retorna ao estado e causa novos transtornos. Em São Sebastião do Caí, o rio ultrapassou a cota de inundação. Entulhos acumulados em Canoas dificultam o escoamento das águas. Instabilidade deve ficar no estado durante os próximos dias. Na terça-feira, algumas regiões vão registrar entre 200 a 250 milímetros de chuva. E ainda, a SEASA retomou nesta segunda-feira as atividades em Porto Alegre. O local estava funcionando provisoriamente em Gravataí. É agora no Ubra Notícias. A chuva retornou ao Rio Grande do Sul e, com ela, novos transtornos estão sendo registrados. Em São Sebastião do Caí, o rio ultrapassou a cota de inundação, que é de 10 metros e 50 centímetros. Em Três Coroas, no Vale do Paranhana, a chuva que caiu no final de semana causou a cheia do rio que banha a cidade. Com isso, pelo menos 4 localidades foram atingidas por alagamentos. Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver as ruas alagadas. Além disso, também houve registro de deslizamentos de terra. Em São Sebastião do Caí, cerca de 400 pessoas precisaram sair de casa depois que o rio ultrapassou a cota de inundação, que é de 10 metros e 50 centímetros. O resgate foi feito pela prefeitura e por bombeiros voluntários. Por causa da chuva, a administração suspendeu as aulas nas escolas municipais nesta segunda-feira. A cheia do Caí também causou transtornos nas cabeceiras da ponte provisória, que liga os municípios de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. No vídeo, é possível ver a água derrubando parte do barranco. A estrutura começaria a ser montada nesta segunda. Já o acesso à BR-386 via Coqueiro Baixo, que fica na divisa com o município de Travesseiro, foi levado pela força da água. No litoral norte, a cidade de Dom Pedro de Alcântara registrou um deslizamento de terra na tarde desse domingo. Com isso, o santuário da Gruta Nossa Senhora de Lourdes ficou destruído. Tá caindo tudo, gente. Estamos sem gruta. Já na noite de sábado, a cidade de São Luís Gonzaga foi atingida por uma microexplosão climática. Cerca de 400 pessoas ficaram desalojadas. Além disso, o município registrou estragos em 6 escolas, 2 unidades de saúde e um museu arqueológico. A ESF Dr. Mário Vieira Marques estava prestes a ser reinaugurado, porém ficou totalmente destruído após o temporal. A prefeitura decretou situação de emergência. A meteorologista da Sala de Situação do Estado, Vanessa Guen, explicou o que é a microexplosão que atingiu o município de São Luís Gonzaga. No final de semana, então, a gente teve novamente o retorno das chuvas, elas foram bastante intensas, devido a vários sistemas atuando, né? A gente teve ventos quentes e úmidos da Amazônia em direção ao Rio Grande do Sul, ele associado a uma frente fria semi-estacionária também, e a atuação de uma baixa pressão favoreceu as nuvens carregadas em boa parte do estado, mas principalmente nas áreas da metade norte, ali região noroeste, os centros, vales, também a serra, trazendo chuvas expressivas e ainda temporais ali na região de São Luís Gonzaga, né? Que caracterizou uma microexplosão, que basicamente é uma nuvem bastante intensa, que ela encontra-se um volume bastante expressivo de água em toda a sua camada, e daí no momento que essa nuvem ela não consegue suportar essa quantidade de água, ela acaba, digamos, despejando. Então, favorecendo chuva volumosa em pouco tempo e também rajadas intensas de vento, que passando dos 150 km por hora. Já em Canoas, os moradores atingidos pela enchente temem novos problemas. Os entulhos acumulados dificultam o escoamento das águas e deixam a população em alerta. Nessa rua de Canoas, os objetos espalhados em frente às casas interrompem parcialmente alguns bueiros. O que fica na residência do seu Edson está totalmente coberto pelos entulhos. Caso chova muito, a água não terá para onde escorrer. Isso é assusto, né? Muita gente, não só eu, tem muita gente
apavorado. O cara não sabe, né, o que vai acontecer. Se vai inundar de novo, aí, se chegar a inundar de novo, o que eu tenho que fazer é lavar minhas mãos lá, entregar tudo isso aí e ir embora para outro lugar. Não tem. Acho nem que moro embaixo da ponte, hein. Não tem onde. Tem condições de morar num lugar desse. Os acumulados de chuva até a tarde de domingo eram de 83 milímetros, segundo a Defesa Civil, o suficiente para deixar o Pedro em alerta quando a água começou a acumular na rua. Com a ajuda de alguns amigos, ele conseguiu desobstruir o bueiro em frente à casa onde mora. Levantei essa tampa aí onde de noite, eu e meus amigos, ó, conseguimos limpar, porque começou a empoçar água aqui na frente, ó. E eu já louco de medo, né? Domingo agora, que teve a chuva mais forte, né? 4 horas da manhã me acordei, abri minha porta e fiquei com a porta aberta, só cuidando da rua. Não consigo dormir. Começa a chover. A minha irmã que mora aqui na frente, naquela casa ali, ó, não volta mais. Não quer mais aqui, Matias. São inúmeras bocas de lobo entupidas com as pilhas de entulhos que se misturam com as folhas das árvores e lama da enchente. A Secretaria de Serviços Urbanos de Canoas estima um prazo de 45 dias para o recolhimento dos materiais. Mas a chuva prevista para ao longo desta semana preocupa os moradores. Todo mundo está com receio de que tomara que aconteça o que aconteceu, não, mas que volte a encher, mas... Porque as pessoas não conseguiram chegar em casa ainda, estão limpando, mas é muita coisa. Né? Tu olha aí, é um quadro de guerra, né? Segundo a Defesa Civil, não foram registrados volumes expressivos nas ruas que possam oferecer riscos. A recomendação é que a população evacue os locais de alagamentos recorrentes. Para o Giovanni, o sentimento é de insegurança. Ele pretende se mudar da casa em que viveu por mais de 40 anos no bairro Matias Velho. Eu não vou ficar mais aqui. Eu vou limpar e dar uma ajeitada no que estragou e vou alugar. Porque vai ficar sempre com receio, né? Sempre com receio de que aconteça alguma coisa de novo. Pode ser que não aconteça, mas muitas pessoas, o vizinho do lado também não vai ficar, esse aqui acho que não vai ficar, o da frente já também não vai ficar. Nos contos que a gente está mais próximo da gente sabe que não vai ficar. Esta manhã, nossa equipe percorreu algumas ruas de Porto Alegre para conferir como está a situação pela cidade. Vamos conferir. Apesar da chuva que iniciou na tarde deste sábado e seguiu até a noite de domingo, em Porto Alegre não houveram ocorrências à Defesa Civil da capital e nem grandes alagamentos, só os comuns de dias de chuvas. Percorremos alguns pontos da cidade que mais haviam sofrido com as enchentes e a cena que vimos é que o Guaíba não avançou. Na manhã dessa segunda-feira, estava medindo 2,69 metros. Na região do centro, a chuva deu uma trégua, permitindo que os mercadeiros do mercado público seguissem o trabalho de reconstrução para a abertura dos estabelecimentos da parte térrea, que ocorre amanhã. E a estação do mercado do Transurb segue com a limpeza do subsolo para tão logo voltar a operar no local. O acumulado de chuvas sábado e domingo, segundo o INMET, foi de 45,6 milímetros na estação Jardim Botânico e 41,8 milímetros na estação Belém Novo. Viemos também aqui, na região do Maitá, na rua que fica atrás do Shopping DC Navegantes, que cruza com a rua do Instituto Caldeira, uma das regiões que foram bastante atingidas pela enchente. E podemos ver que segue seca, sem nenhum sinal de água pelas ruas. Torcemos que as chuvas que ainda estão previstas para a semana sejam amenas e não causem maiores danos aos gaúchos. A instabilidade vai prosseguir durante essa semana no estado. Em alguns locais, o volume de chuva pode chegar aos 250 milímetros. A meteorologista da Sala de Situação do Estado, Vanessa Guento, comentou sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Essa semana ela vai ficar bastante instável, em boa parte da semana. Tem alguma breve melhora ali na quinta-feira, mas na sexta-feira a tendência é que retorne as chuvas. E no domingo, novamente, também tem a previsão, a expectativa de chuvas e temporais. Mas, em curto prazo, as chuvas voltam a se intensificar hoje e devem seguir atuando nas regiões noroeste, norte, na serra, entre hoje, amanhã e quarta-feira. Aí a gente espera volumes bastante expressivos nessas áreas. Pontualmente, eles podem chegar na casa dos 200, 250 milímetros.
Aí também amanhã a gente tem um risco de temporais em boa parte do estado, mas principalmente regiões ali das Missões, Campanha, o centro e a região sul, porque ao longo da terça-feira o fluxo de umidade da Amazônia em direção ao Rio Grande do Sul ele vai se intensificar gradualmente, então vai favorecer nuvens carregadas que podem vir associadas a temporais isolados. A gente não tem expectativa ainda de declínio acentuado das temperaturas, pelo menos até o final desse mês, porque vai ficar essa condição de umidade da Amazônia em direção ao estado, então favorece aquela sensação de abafamento, ou aquela sensação de frio um pouco mais pela manhã, mas à tarde sobe um pouco mais, né? Então, deve predominar nesses próximos dias, pelo menos até o final do mês. Aí a expectativa é que no mês de julho a gente tenha um pouco mais de massas de ar frio avançando no estado, e daí favorecendo o declínio um pouco mais dessas temperaturas. Como tem essa umidade, essa condição de tempo instável, as temperaturas não sobem tanto, na casa dos 30 graus não chegam. Vai ficar só essa sensação de abafamento mesmo pela umidade e esse ar quente que vem da Amazônia em direção ao Rio Grande do Sul. A Ceasa retomou nesta segunda-feira as atividades em Porto Alegre, depois de funcionar provisoriamente em Gravataí, em função das enchentes que atingiram a estrutura na zona norte de Porto Alegre. A semana começou movimentada, com o entra e sai de caminhões carregados de produtos na sede da Ceasa. O Vanderlei é comerciante de frutas há 30 anos e comemora o retorno das vendas na estrutura tradicional. Tem o box, né? Tem a logística fica bem mais fácil aqui. Vamos ver se todos os clientes retornem, né? Mesmo aqueles que foram afetados com a enchente, possam retornar de novo, né? A manhã dessa segunda-feira foi de preparação para a retomada das operações da Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Localizado no bairro Anchieta, na zona norte da capital, o espaço ficou por um mês fechado em função da inundação, que atingiu praticamente todo o complexo. O nível da água chegou a 2,80 metros. Nós começamos há 2 semanas atrás o processo de limpeza, assim que as águas arrefeceram no bairro, ainda com um pouco de água no complexo, mas já conseguindo entrar com carros grandes. Já saíram daqui mais de 400 mil toneladas de resíduos e 90% disso de produtos. Então foi uma perda muito grande, havia muito produto estocado no complexo. A retomada da comercialização na capital é parcial, com algumas restrições em função da falta de energia elétrica no prédio. Nesse primeiro dia, o funcionamento acontece apenas no período da tarde, mas a partir de terça-feira, as operações devem voltar aos horários normais de atendimento. Entre as limitações nessa reabertura estão a interdição temporária dos prédios administrativos e a impossibilidade de uso do galpão de produtores, que vai passar por uma inspeção estrutural. Ele precisa de uma avaliação mais profunda no seu piso, é um vão, é uma laje muito grande, né? São mais de 5 mil metros quadrados. Por enquanto, os produtores vão operar nas rampas e do lado de fora ainda nos seus caminhões. Para evitar o desabastecimento durante a enchente, a Ceasa operou provisoriamente um centro de distribuição em Gravataí. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, como a estrutura improvisada era 10 vezes menor que o complexo da capital, havia uma urgência em retornar à sede original. O posto que foi montado em Gravataí garantiu que a gente pudesse fazer com o abastecimento também não fosse interrompido. E manter o ânimo, manter o estímulo, um olho lá na comercialização, um olho aqui na água, ver se já estava em condições, já tinha como chegar, como fazer a limpeza, a recuperação dos espaços. Depois de vender seus produtos na sede provisória, o Jacó está contente com a retomada da Ceasa na capital. Lá para vender mesmo, tu precisava trabalhar de noite, né? Tá bom, de novo, voltar para casa, tá bom? Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!